Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alisson Dutra e esse é o nosso simulado de revisão de legislação aplicada à EBSER e o tema do nosso simulado comentado de hoje é a norma operacional de controle disciplinar da EBSER. Eu preparei um caderno de questões com muito carinho para vocês e nós daremos início a partir de agora à correção e comentários das questões, iniciando pela questão de número 1. A norma operacional de controle disciplinar da EBSER tem como objetivo principal, alternativa A, regulamentar as contratações de pessoal na EBSER. Letra B, estabelecer os procedimentos para a apuração de irregularidades e imputação de responsabilidade disciplinar na EBSER. C, definir as competências dos órgãos estatutários da EBSER. D, disciplinar o uso de recursos financeiros da EBSER. E E, estabelecer normas para a concessão de licenças e férias aos empregados da EBSER. Turma, de acordo com o artigo 1º da norma operacional de controle disciplinar da EBSER, ela tem por objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade no âmbito da EBSER, quanto à análise e investigação de fato irregular e, consequente, imputação de responsabilidade disciplinar. Portanto, questão de número 1, gabarito, letra B. Questão de número 2. A quem se aplica a norma operacional de controle disciplinar da EBSER? Alternativa A todos os colaboradores da EBSER, incluindo empregados, estagiários, residentes e terceirizados. Alternativa B, apenas aos empregados públicos seletistas contratados pela EBSER. Letra C, somente aos ocupantes de cargos de confiança na EBSER. Letra D, aos empregados da EBSER e aos servidores públicos requisitados pela empresa. E letra E, exclusivamente aos profissionais do quadro permanente da EBSER. Eu destaquei aqui nas alternativas B, a palavra apenas, na alternativa C, a palavra somente, e na alternativa E, a palavra exclusivamente, que, como eu já citei em simulados anteriores, são palavras que aparecem nas alternativas e a grande maioria das vezes essas palavras são colocadas ali para tornar as afirmativas incorretas. Então tenham sempre uma atenção especial. No artigo 2º da norma operacional de controle disciplinar da EBSER, nós temos a seguinte informação. Esta norma é aplicável no âmbito da EBSER para empregados públicos seletistas contratados pela EBSER na forma do artigo 10 da Lei 12.550 de 2011, inclusive os que se encontrarem cedidos a outros órgãos. Ex-empregados públicos seletistas da EBSER, mas que se encontravam sob o égide de contrato laboral na época do acontecimento do fato, servidores públicos estatutários ou empregados públicos seletistas requisitados pela EBSER, agentes públicos na vigência de contrato especial com a EBSER. Portanto, questão de número 2, gabarito, letra D. Questão de número 3. A investigação de fato irregular e a imputação de responsabilidades são realizadas por meio de: afirmativa 1, rito sumário. 2, investigação preliminar. 3, processo administrativo sancionador. E 4, ato comissivo. São verdadeiras as afirmativas. Alternativa A, 1, 2 e 3 apenas. Alternativa B, 1, 2 e 4 apenas. Alternativa C, 1, 3 e 4 apenas. Alternativa D, 2, 3 e 4 apenas. E alternativa E, 1, 2, 3 e 4. No artigo 5º, turma, nós temos a seguinte informação. A investigação, de fato,
irregular e a imputação de responsabilidades são realizadas por meio de 1. Rito sumário, 2. Investigação preliminar e 3. Processo administrativo sancionador. Ato comissivo não faz parte da investigação de fato irregular nem da imputação de responsabilidades. Portanto, a afirmativa 4 está incorreta, restando assim como gabarito da nossa questão de número 3, a letra A. Questão 4. O que é um fato irregular circunstanciado no contexto da norma operacional da EBSER? Alternativa A. Qualquer fato que possa gerar prejuízo financeiro para a EBSER. B. Um fato com indícios de crime ou improbidade administrativa. C. Um fato com informações suficientes para iniciar um processo de investigação. D. Um fato que cause danos ao patrimônio da EBSER. E E. Um fato que resulte em lesão a pacientes da EBSER. Nós temos a definição de fato irregular circunstanciado como o fato com informações suficientes para se deflagrar procedimento. Portanto, questão de número 4, gabarito, letra C. Questão 5, qual a diferença entre instauração e instalação na norma operacional da EBSER? Alternativa A instauração é o ato de iniciar um processo de investigação, enquanto a instalação é a primeira reunião da comissão responsável pelo processo. B. A instauração é a decisão de punir um empregado, enquanto a instalação é a aplicação da penalidade. C. A instauração é a fase de coleta de provas, enquanto a instalação é a fase de julgamento. D. A instauração é o ato de nomear a comissão de investigação, enquanto a instalação é o ato de iniciar os trabalhos da comissão. Letra E. Não há diferença entre a instauração e instalação na norma operacional da EBSER. Dentro da norma, nós temos as definições de instauração e instalação. Obviamente, são definições totalmente distintas, né? Então, a letra E já é eliminada aqui de cara quando diz que não há diferença entre uma e outra. A instalação é a realização da primeira reunião da comissão apuradora, com o efetivo início dos trabalhos, conforme temos descrito aqui na letra A. E a instauração é o ato formal de constituição de investigação preliminar, ou processo administrativo sancionador, ou seja, é o ato de iniciar um processo de investigação. Portanto, questão número 5, gabarito, letra A. Questão de número 6. O que é o termo de ajustamento de conduta, TAC, previsto na norma operacional da EBSER? Alternativa A. Um acordo entre a EBSER e o empregado para evitar a aplicação de penalidade em caso de infração leve. Letra B. Um documento que formaliza a aplicação da penalidade de advertência. Letra C. Um compromisso do empregado de ajustar sua conduta em caso de infração leve ou média em troca da não instauração de processo administrativo. D. Um termo que define as obrigações da EBSER em relação aos seus empregados. E E. Um acordo entre a EBSER e o Sindicato dos Empregados para evitar greve. Turma, de acordo com a definição apresentada na norma operacional, nós temos que o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta,
é um instrumento por meio do qual o empregado público identificado na investigação preliminar, cujo parecer pugne pela infração leve ou média, compromete-se a ajustar sua conduta em observância aos deveres e proibições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, no Regulamento de Pessoal da EBSER e também no Código de Ética e Conduta da EBSER. Portanto, questão de número 6, gabarito, letra C. Questão de número 7. Em quais casos não pode ser celebrado o termo de ajustamento de conduta, TAC, segundo a norma operacional da EBSER? Alternativa A, indícios de má-fé na conduta do empregado público. B, em caso de prejuízo ao erário. C, em caso de indícios de crime ou improbidade administrativa. D, em caso de reincidência em infração disciplinar. E E, todas as alternativas estão corretas. Turma, lá no artigo 37 da norma operacional da EBSER, nós temos que não poderá ser celebrado o TAC nas seguintes hipóteses, e ele apresenta 8 hipóteses. Primeira, indícios de má-fé na conduta do empregado público. Segunda, existência de prejuízo ao erário. Terceira, extravio ou dano a bem público nos casos em que caiba a apuração por meio de tomada de contas especial. 4. Indícios de crime ou improbidade administrativa. 5. Concurso de infrações administrativas. 6. Existência de TAC firmado pelo empregado público nos 24 meses anteriores à celebração. Ainda temos o 7, que é a existência de registro válido de penalidade disciplinar ou ética nos assentamentos funcionais do empregado público, exceto a aplicação de uma penalidade de advertência, ou seja, reincidência. E 8, após a instauração do processo administrativo sancionador. Portanto, turma, a nossa questão de número 7 traz como gabarito a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Questão de número 8. Qual o prazo máximo para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta? Alternativa A, 6 meses. Alternativa B, 1 ano. Alternativa C, 2 anos. Alternativa D, 3 anos. E alternativa E, 5 anos. Artigo 47. O prazo de cumprimento do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, não poderá ser superior a 2 anos e inferior a 6 meses. Após esse período, não deverá constar do assentamento funcional do empregado público. Portanto, prazo máximo, 2 anos, questão 47, gabarito, letra C. Questão de número 9. De acordo com o artigo 30 da norma operacional de controle disciplinar da EBSER, o que é assegurado à investigação preliminar? Alternativa A, publicidade dos atos e documentos. Alternativa B, acesso irrestrito aos documentos da investigação. Alternativa C, sigilo necessário para esclarecimento do fato. Alternativa D, prioridade na tramitação do processo. E alternativa E, dispensa de formalidades processuais. Turma, de acordo com o artigo 30, o que é assegurado à investigação preliminar é o sigilo necessário para o esclarecimento do fato. Portanto, questão número 9, gabarito, letra C. Questão de número 10. O processo administrativo sancionador, PAS, compreende as seguintes fases. 1. Instauração. 2. Instalação. 3. Citação. 4. Defesa escrita. 5. Instrução. 6. Relatório de conclusão da comissão do PAS. E 7. Julgamento. Pergunta-se, são fases do PAS. Alternativa A, 1, 2, 4, 7.
apenas. Letra B, 1, 2, 3, 7, apenas. C, 2, 4, 5 e 7, apenas. D, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, apenas. E E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Turma, de acordo com o artigo 52, o PAS compreende 7 etapas, que são elas: instauração, instalação, citação, defesa escrita, instrução, relatório de conclusão da comissão do PAS e julgamento. Portanto, questão de número 10, gabarito, letra E. Questão de número 11. Conforme o artigo 31 da Norma Operacional de Controle Disciplinar da EBSER, ao concluir a investigação preliminar, o comissário deverá redigir um relatório propondo uma das seguintes opções, exceto alternativa A, arquivamento por inexistência de irregularidade, B, arquivamento por falta de identidade da autoria, C, termo de ajustamento de conduta, tá? Que em caso de irregularidade leve ou média, D, instauração de processo administrativo sancionador, PAS, em caso de irregularidade grave, e E, suspensão imediata do empregado público em caso de flagrante delito. Turma, lá no artigo 31, nós temos a seguinte informação. Concluída a investigação preliminar, o comissário deverá redigir relatório conclusivo a ser encaminhado para a autoridade instauradora, no qual proporá uma das seguintes opções. 1. Arquivamento por inexistência de fato irregular, ou seja, arquivamento por inexistência de irregularidade, ou por falta da identificação da autoria, ou seja, arquivamento por falta de identificação da autoria. 2. Termo de ajustamento de conduta, TAC, o autor do ilícito com ocorrência de irregularidade leve, caso já tenha sido aplicada anteriormente uma penalidade de advertência por fato diverso ou média, e a instauração do processo administrativo sancionador em vista da existência de irregularidade e identificação da autoria, nos casos em que não for aplicável o termo de ajustamento de conduta. Portanto, turma, a exceção que se pede aqui na nossa questão de número 11, de fato, será a letra E, a suspensão imediata do empregado público em caso de flagrante delito, não consta no nosso artigo 31 da Norma Operacional de Controle Disciplinar da EBSER. Portanto, questão 11, gabarito, letra E. Questão de número 12. O artigo 53 da Norma Operacional de Controle Disciplinar da EBSER estabelece que a autoridade instauradora deve designar a comissão apuradora por meio de portaria publicada em alternativa A, boletim de serviço, alternativa B, diário oficial da União, alternativa C, jornal de grande circulação, alternativa D, edital público e alternativa E, website da EBSER. Turma, artigo 53 da Norma Operacional de Controle Disciplinar da EBSER rege o seguinte: a autoridade instauradora deverá designar a comissão apuradora por meio de portaria publicada em boletim de serviço. Portanto, questão de número 12, gabarito, letra A. Questão 13. De acordo com o artigo 39 da Norma Operacional de Controle Disciplinar da EBSER, o termo de ajustamento de conduta, TAC, deve conter, atenção turma, obrigatoriamente 1. Qualificação do empregado público envolvido. 2. Fundamentos de fato e de direito. 3. Descrição das obrigações assumidas. 4. Prazo e modo para cumprimento das obrigações. E 5. Forma de fiscalização das obrigações assumidas. Estão corretas as afirmativas. Alternativa A,
1, 2 e 3 apenas. Alternativa B, 1, 2, 3 e 4 apenas. Alternativa C, 1, 3, 4 e 5 apenas. Alternativa D, 2, 3, 4 e 5 apenas. E a alternativa E, 1, 2, 3, 4 e 5. Artigo 39, o que ele nos traz? Ele nos traz a seguinte definição. O TAC deverá conter necessariamente 1. Qualificação do empregado público envolvido. 2. Fundamentos de fato e de direito, incluída a demonstração de ausência de indícios de má-fé na conduta do empregado público. 3. Descrição das obrigações assumidas. 4. Prazo e modo para o cumprimento das obrigações. E, por último, forma de fiscalização das obrigações assumidas. Portanto, questão de número 13, gabarito, letra E. Questão de número 14, qual das seguintes opções não é uma atribuição do presidente da Comissão de Processo Administrativo Sancionador PAS? Alternativa A, comunicar à autoridade instauradora sobre o eventual impedimento ou suspeição. B, sanar vícios ou erros materiais na portaria de designação. C, diligenciar para indicar o secretário da comissão. D, responsabilizar-se pela indiciação do acusado e pela citação. E E, proferir a decisão final no processo administrativo. Turma, questão de número 14 é uma questão que pode pegar muita gente na distração. Atentem-se, ela nos pede aquilo que não é uma atribuição do presidente da Comissão de Processo Administrativo Sancionador. Lá no artigo 107, nós temos que a autoridade ou instância julgadora do PAS deverá analisar o relatório de conclusão em conjunto com as razões da defesa. Então, a decisão final no processo administrativo, ela é proferida pela autoridade instauradora ou pelo colegiado competente, e não pelo presidente da comissão. As atribuições do presidente da comissão, elas ficam listadas no artigo 68, tá? Você pode dar uma conferida, o material está disponível na íntegra aí para vocês. Portanto, a atribuição que não corresponde ao presidente da comissão é justamente proferir a decisão final no processo administrativo, porque essa decisão ela é proferida pela autoridade instauradora ou pelo colegiado competente, conforme vemos aqui no artigo 107. Questão 14, portanto, gabarito, letra E. Questão 15. De acordo com o artigo 73 da norma operacional de controle disciplinar da EBSER, o prazo para o empregado acusado apresentar defesa escrita é de: alternativa A, 5 dias, alternativa B, 10 dias, alternativa C, 15 dias, alternativa D, 20 dias e alternativa E, 30 dias. De acordo com o artigo 73 da norma operacional de controle disciplinar da EBSER, o empregado acusado deverá ser citado para elaboração de defesa escrita com prazo de 20 dias a contar de sua ciência no documento original de citação, passando a configurar como indiciado. Portanto, questão número 15, gabarito, letra D. Questão 16. O artigo 81 da norma operacional de controle disciplinar da EBSER prevê que, se a defesa escrita for considerada inepta, a comissão deve: alternativa A, arquivar o processo; alternativa B, aplicar a penalidade de advertência; alternativa C, comunicar à autoridade instauradora e solicitar nomeação de defensor dativo; alternativa D, indeferir a defesa e proferir a decisão final; e a alternativa E, conceder novo prazo para o empregado apresentar defesa. Turma, lá no artigo 81, rege o seguinte: após o recebimento da defesa escrita e se considerada inepta, a comissão deverá documentar o fato no processo.
por meio de termo e comunicar à autoridade instauradora por meio de expediente o fato ocorrido e fundamentar a necessidade de nomeação do defensor dativo. Portanto, questão de número 16, gabarito, letra C. Questão 17, segundo o artigo 90 da norma operacional de controle disciplinar da EBSER, os depoimentos no processo administrativo disciplinar devem ser tomados. Alternativa A, por meio de videoconferência. Alternativa B, por escrito de forma clara e concisa. Alternativa C, oralmente, com gravação obrigatória. Alternativa D, por meio de formulário eletrônico. E alternativa E, apenas na presença de advogado. O artigo 90 nos diz o seguinte, turma: os depoimentos serão tomados pela comissão por escrito de forma clara, concisa e objetiva, sem rasuras e ou emendas, ao final, assinados pelos depoentes e pelos membros da comissão em todas as suas folhas. Portanto, questão de número 17, gabarito, letra B. Questão 18, segundo o artigo 130 da norma operacional de controle disciplinar da EBSER, qual é o prazo prescricional para a instauração de processo administrativo sancionador? PAS. Alternativa A, 180 dias. Alternativa B, 1 ano. Alternativa C, 2 anos. Alternativa D, 3 anos. E alternativa E, 5 anos. Turma, artigo 130 rege o seguinte: o prazo prescricional nos termos legais é contado da data em que a autoridade competente para a instauração da apuração tem conhecimento do ato e ou fato passível de apuração, prescrevendo em 5 anos a pretensão de instaurar PAS, que é o processo administrativo sancionador, contado do conhecimento do fato, ato, considerado como irregular pela autoridade instauradora. Portanto, questão 18, gabarito, letra E. Questão 19, conforme o artigo 106 da norma operacional de controle disciplinar da EBSER, o relatório de conclusão da comissão deve conter obrigatoriamente 1. Histórico do processo. 2. Fatos apurados na instrução. 3. Provas documentais. 4. Apreciação da defesa. E 5. Manifestação indicativa de arquivamento ou aplicação de penalidade. Estão corretas as afirmativas. Alternativa A, 1, 2 e 3 apenas. Alternativa B, 1, 2, 3 e 4 apenas. Alternativa C, 1, 2, 4 e 5 apenas. Alternativa D, 2, 3, 4 e 5 apenas. E alternativa E, 1, 2, 3, 4 e 5. Turma, no artigo 106 nós temos o seguinte: o relatório de conclusão deverá conter obrigatoriamente 1. Histórico do processo administrativo sancionador. 2. Fatos apurados na instrução. 3. Apreciação minuciosa da defesa apresentada pelo acusado. 4. Enquadramento específico quanto aos normativos violados. E 5. Manifestação única indicativa de arquivamento, advertência, suspensão ou rescisão do contrato de trabalho do empregado, com indicação clara e expressa das provas que sustentem tal conclusão. Ou seja, a manifestação indicativa, se vai arquivar ou se vai haver penalidade. Agora, provas documentais não está incluso, lembrando que o enunciado nos pede o que deve conter obrigatoriamente no relatório de conclusão da comissão. Portanto, a afirmativa 3 está incorreta. A nossa questão de número 19, portanto, tem como gabarito a letra C. E para fecharmos com chave de ouro, nossa questão de número 20,
Segundo o artigo 133 da Norma Operacional de Controle Disciplinar da EBSER, qual é o prazo prescricional para a aplicação da penalidade de advertência em um processo administrativo sancionador? PAS. Alternativa A, 180 dias. Alternativa B, 1 ano. Alternativa C, 2 anos. Alternativa D, 3 anos. E alternativa E, 5 anos. Turma, o que o artigo 133 nos diz? Que o prazo prescricional para a aplicação da penalidade disciplinar é de alternativa A, 180 dias para a penalidade de advertência, que é justamente o que nos pede o enunciado. 2 anos para a penalidade de suspensão e 5 anos para a aplicação da penalidade de rescisão por justa causa. Portanto, questão 20, gabarito, letra A. E assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório e, como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Sua jornada é única. Celebre cada avanço. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.